E muitos anos depois, ou pelo menos, por que não dizer, 6 anos depois, quando eu comecei a ler o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, eu pude perceber que a atitude mais sensata foi a da minha irmã, dos dois lados, tanto para ela como a minha mãe, porque a vida para as duas continuava. Só que para minha mãe agora, do lado espiritual, e para nós agora, ainda do lado material, ainda trabalhando para Jesus. Então, reencarnação é uma filosofia? Não, não é apenas uma filosofia. É uma lei da vida. Ah, mas eu não acredito porque na Bíblia não diz isso. Na Bíblia está escrito ressurreição. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, não sei porquê, eu não sei porque tanta coisa interessante que tem dentro do Espiritismo, mas as pessoas perguntam assim, Denil, a gente não tem dúvidas acerca da comunicação entre vivos e mortos, a gente até acredita, porque eu, a noite passada, eu sonhei com minha avó, com meu avô, com minha mãe, com meu tio, com meu irmão, que já desencarnou, que já morreu. Eu já não tenho dúvida nenhuma. Eu não consigo acreditar na lei das penas eternas, de que Deus condene alguém ao fogo eterno. Também não consigo acreditar nisso. Mas eu tenho uma dificuldade tão grande de entender reencarnação. Eu olhei para ele e disse: mas eu também tive. Eu também tive. Eu comecei no movimento espírita no ano de 2010. Acreditava em tudo. Já tinha lido o Parnaso de Além Túmulo, já tinha lido o Céu e o Inferno, já tinha lido o Livro dos Médiuns, por ali vai. A Gênese, por ali vai. Já estava lendo a série André Luiz, mas se tinha uma coisa que não fazia ainda sentido na minha cabeça era a reencarnação. Por quê? Porque eu havia aprendido a vida inteira ressurreição. Principalmente quando Jesus chegou para Marta e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu vivia com esse conflito dentro de mim. Eu vivia com essa dúvida, mas será, não será? E aí o que vai ser? E aí você me pergunta, será que você leu algum livro espírita que fez você acreditar em reencarnação? Não. Não. Vou explicar a vocês. Vou explicar a vocês. Para quem aqui não é espírita, fique sabendo uma coisa, que o espiritismo é uma doutrina que não é apenas religiosa. Ela é religião, filosofia e ciência. Então, por isso que eu poderia me dar o luxo de dizer assim, até o ano de 2014, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de acreditar em reencarnação. E até que um dia estava eu lendo um livro de química. Sim, livro de quê? Química. Livro de quê? Química. Química. Química que vocês gostam lá do ensino médio. Junto com física. Exatamente, física, aquela disciplina que vocês adoram. Que cai cálculos matemáticos. Oh, o menino até fez uma careta ali, ó. Adoro, né? Adoro. E eu comecei a ler acerca de um cientista que foi guilhotinado pelas suas ideias. O nome dele, Antoine Lavoisier, francês. E tem uma lei que a gente chama de lei de conservação das massas, onde ele vai dizer: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Poesia, né? Vou repetir de novo, vocês entenderam, né? Vou repetir de novo que poesia: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso tem a ver com a teoria do átomo de Demócrito e de Leucipo, lá da Grécia Antiga, aquele
dizia que nós somos feitos de átomos, partículas indivisíveis. O que ele dizia com isso? Que se você começar a subdividir a matéria, vai chegar um ponto, se você começar a cortar um pedaço de papel com a mão mesmo, comece a rasgar, vai chegar num ponto que aquele papel vai estar tão pequeno que você não vai conseguir rasgar mais. Você não consegue. Faça o teste com a tesoura. Vai chegar num pedacinho que você não vai conseguir mais cortar mais. A essa parte ele chamou de átomo. Átomo é negação, a palavra a. Então quer dizer indivisível. Então todos nós somos constituídos de átomos, partículas indivisíveis. Com a ciência moderna de Antoine Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se transforma, então eu comecei a juntar as peças do ponto de vista da ciência. Eu disse, espera aí, se eu sou feito de átomos, lei de conservação das massas, se a natureza é a grande recicladora, e se quem criou a natureza foi Deus, então espera aí. O mesmo átomo que constitui esse ser elegante aqui, esse ser que era lindo aos olhos da minha mãe, que dizia assim, que menino mais lindo, coisa mais linda, é a cara da mãe. Mentira, minha mãe era linda, né? O átomo que constitui o meu corpo, poeira das estrelas, mas que um dia ele vai o quê? Se desfazer. Seja por cremação, ou seja colocando lá no túmulo. Vai se desfazer para constituir outros corpos. Isso, com o que é que eu quero dizer com isso, baseado em Lavoisier? Que os átomos que compõem esse corpo, um dia já compuseram também uma árvore, um animal, outro corpo, porque nós somos poeira das estrelas e pela lei das conservações da massa. E quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender que era uma grande bobagem discutir ressurreição, reencarnação, porque nós estamos falando da mesma moeda, só que olhando para lados diferentes dessa moeda. Porque você, quando desencarnar, você vai continuar tendo a mesma personalidade que você tem. Como assim, Deninho? Sou uma pessoa muito impaciente. Então, do outro lado, você vai continuar sendo impaciente. E como é que você vai burilar essa falta de paciência? Praticando, através dos anos. Então, você nunca vai nascer paciente, mas você vai reencarnar em corpos diferentes com a oportunidade de se tornar paciente e melhor. Por isso que nunca diga assim, Deus me dê paciência. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, o que produz paciência são momentos difíceis. Por isso que pegue qualquer professor aposentado, mas que já ensinou 30 anos no 6º ano. Se ele não tiver no diazepam, em condições normais ele vai estar bem paciente. Porque ele exerceu durante 30 anos a paciência. Então, ele é capaz de qualquer coisa. Ele pode ficar na fila do banco com 30 gente na frente dele, ele só vai pegar um livro dele e esperar a vez dele. E vai dizer assim, mas rapaz, você é tão paciente. Mas porque ele praticou. Ah, mas eu não tenho paciência. Não se preocupe não. Você vai renascer novamente. E vai ter a oportunidade de ser paciente. Ah, mas eu me irrito. Olha, pisou no meu pé, sai de cima, que eu vou me levantar com tudo e quem estiver em cima da cadeira. Ai de quem pisar, eu sou bom. Mas não pise nos meus calos não, que senão vai ver. É porque o seu espírito ainda não aprendeu o que está escrito no capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Esse aprender é um ato contínuo. Eu não sou manso nessa vida aqui não, eu sou igual Lampião. Grosso, igual papel de embrulhar prego. Não se preocupe não. A encarnação é como uma lixa. Vai passar você no esmeril e você vai ficar liso, igual uma cedinha. Não se preocupe não. A natureza não dá saltos. Pode durar 1 milhão de anos. 1 milhão de anos não é nenhum. Mas, meu Deus do céu. Pode durar 12 bilhões de anos. Deus é eterno. Deus ele é o quê? Eterno. Então o que é 2 milhões de anos para ele? Nada. O que é 2 milhões de anos em termos de evolução? Nada. Nada. Imagine, a próxima galáxia que está perto da gente é a Andrômeda. 2,5 bilhões de anos-luz. Galáxia. Só no universo tem 200 bilhões. A mais próxima é a Andrômeda. E o que é 12,5 bilhões para a eternidade? É ali. É por isso que um dos espíritos que eu mais admiro é Emmanuel. Emmanuel se converte ao Cristo na época de Jesus. E durante 2000 anos se torna no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Por quê? A maneira como você vai evoluir depende de você. Depende do seu esforço. E vocês acham que tem poesia falando sobre isso? Tem. Deixa eu aqui filar aqui, sabe? Eu sei essa poesia de cor. E para deixar vocês só na curiosidade, eu não vou ler ela toda. É uma poesia que está escrita lá no Parnaso de Além Túmulo. Escrita através das mãos abençoadas do nosso Francisco Cândido Xavier. Atribuída ao espírito Castro Alves. O mesmo espírito que elevou a sua voz contra a escravidão durante o Brasil colônia, da terceira geração romântica. Ele agora no plano espiritual, na década 20, através de um jovem de apenas 20 anos, ele vai escrever uma poesia que tem como título Marchemos. É longa, não vou lê-la toda. Mas me dê a oportunidade, já que eu tenho apenas 4 minutos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de amor e paz, e em meio dos mortos cativos, somos míseros presos, cativos da iniquidade e da dor. É a luta bendita em que o espírito se agita no trama da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, plena de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. Está falando de reencarnação. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz,
transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal alma risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente o seu amor, o universo é seu altar. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro recoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Muita paz para todos. Desde já, queremos agradecer ao nosso irmão Deninho, em nome da direção da casa, por essa palestra tão maravilhosa nesta manhã de domingo, né? Que a gente tire um pouquinho desses ensinamentos e possamos colocar em prática. Muito obrigado, meu irmão. E nesse momento, convido nosso irmão Nicolas para proferir a prece final. Obrigado. Queria agradecer primeiramente ao nosso palestrante pela linda e sábia palestra que ele fez hoje. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão em casa. Convido a todos a fecharem os olhos, mentalizarem Jesus. Ó Pai amoroso e justo, agradecemos por este momento de comunhão e elevação espiritual. Ao término deste encontro, elevamos nossos corações em gratidão pela vossa presença e pelos ensinamentos recebidos. Que as vibrações de paz e amor que compartilhamos aqui permaneçam conosco, fortalecendo nossa fé e iluminando o nosso caminho. Que cada palavra ouvida e proferida ecoe em nossos corações, guiando-nos na prática do bem e na busca da verdade. Pedimos, Pai Celestial, que abençoe cada pessoa presente neste recinto e em todos os lugares onde nossos pensamentos alcançarem. Que a paz que excede todo entendimento esteja conosco, sustentando-nos nos momentos de dificuldade e inspirando-nos na construção de um mundo melhor. Que as bênçãos dos bens espíritos nos envolvam e nos protejam, guiando-nos em nossas decisões e ações. Que possamos continuar a nossa jornada terrena com coragem, fé e esperança, sabendo que vos estáis sempre conosco. Assim, encerramos este encontro em vosso nome, confiantes em vossa infinita bondade e misericórdia. Que tudo o que foi compartilhado aqui contribua para a nossa evolução espiritual e para a disseminação do amor entre todos os seres. Que assim seja. Quem for tomar passe, permaneça nos seus lugares, em silêncio, em prece, para que possa receber as bênçãos do Mestre Jesus. Quem for tomar passe de cadeira, vai primeiro. Assim que terminar o de cadeira, vai o de maca, né, para ver assim. Que Deus possa abençoar você que está nos acompanhando em casa, você que está aqui. Uma semana de muita paz e muita luz.
que é o reino dos céus? Vocês já perceberam, para quem frequenta a casa espírita pela primeira vez, ou para quem está vindo pela primeira vez, eu vou lhe dar uma notícia boa. Não sei se você vai achar boa. Você nunca vai chegar no centro espírita e a gente vai dizer que quando você desencarnar, você vai para o céu andar nas ruas de ouro e cristal. Não, você não vai. Por enquanto, não. E eu vou para onde? Você vai para o lugar em que você está na condição de ir. Não é o inferno. Também não é o céu. Também não é o paraíso. E é para onde então? É para o mundo espiritual. Mas vamos lá. Então, o que é o reino de Deus? É o céu? Eu vou para o céu? Não. Porque quando eu entendo a doutrina da reencarnação, entendo o que é o reino de Deus, eu começo a perceber que céu não é uma questão de ir, é uma questão de estar. Eita, Denil, não entendi nada. Vou explicar. Quem sente o reino de Deus dentro de si é uma paz constante, independentemente da situação. Quem sente o reino de Deus dentro de si pode passar pela situação que for, que ele está em paz consigo mesmo. Por quê? Porque ele já sentiu o reino de Deus do céu entre si. Mas, Denil, eu sou perfeito. Aliás, eu sou imperfeito. Para isso serve a doutrina da reencarnação. Porque você vai se apurando, renascendo. Para quê? Para quê? Para corrigir as falhas que ainda há em nosso espírito e ainda sentir dentro de nós o reino de Cristo. É por isso que na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual é o objetivo da reencarnação? E ele vai dizer: olha, de forma geral, é expiação. É burilamento do espírito. Porém, em alguns casos, nesse planetinha, é missão. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que Jesus veio ao planeta Terra não como Salvador, não como Deus, mas como missionário, para colocar o homem no centro da atenção do divino. E para nos trazer ensinamentos que na época nós ficávamos sem entender. Então ele ensinava por parábolas. Mas o que é o reino dos céus? Certa feita, São Francisco de Assis, ele andando com o seu confessor Frei Leão, e a noite de inverno caía e era muito frio, gelado. E Frei Francisco olha para Frei Leão e diz assim: Frei Leão, você quer sentir o reino do céu dentro de você? Então eu vou lhe ensinar sobre o que é a perfeita alegria. Eu vou lhe ensinar o que é o reino dos céus. Caía a tarde de inverno tenebroso, nevava muito. Eles estavam caminhando sobre a neve. E Francisco de Assis começa a dizer ao seu confessor, diz assim: imagine que Deus tenha nos dado todo o conhecimento para pregarmos o seu evangelho, a ponto de levarmos todos os pecadores para o caminho de Deus. Imagine que Deus tenha me dado o dom da oratória para que todos aqueles que possam me ouvir possam ficar fascinados, magnetizados, a ponto de não perder a atenção e dizer: nossa, como aquele jovem fala bem. Imagine que você receba todos os convites para participar de todos os congressos espíritas, católicos, protestantes, não importa a religião.
Imagine que você saiba a palavra de Deus a ponto de falar, de confortar os corações. Toma nota, Frei Leão. Isso ainda não é a perfeita alegria. Imagina ainda que Deus tenha nos agraciado com o dom de a todos curar. Imagine que você seja capaz de pegar sua mão, botar sobre os leprosos e a sua pele limpar. Imagine que você faça uma oração e faça paralítico andar. Imagine que você chegue ao ponto até mesmo de chegar para um cego e olhar para ele, colocar suas mãos sobre ele, chamado mediunidade de cura, e fazer com que aquele cego ele comece a contemplar a luz do dia. Isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine que Deus tenha dado a você o conhecimento de toda a ciência. Matemática, física, química, filosofia. Imagine que você saiba explicar com muita franqueza, com muita facilidade sobre o movimento dos astros. Imagine que você saiba pegar o livro dos Espíritos, a codificação, o livro dos médios, Chico Xavier. Imagine que você saiba explanar aquilo com tanta facilidade, com tanta inteligência, que nem Saulo, que nem Paulo, que nem os grandes oradores souberam expor como você sabe. Isso ainda não é a perfeita alegria. E até que Frei Leão olha para ele e diz assim: olha, se isso não é a perfeita alegria, então o que é alegria? Queria perguntar a Frei Leão, então o que é o reino de Deus? Aí Francisco de Assis começa a dizer assim a ele: imagine que você, diante do inverno que nós estamos passando, nesse frio intenso, imagine que a noite esteja escurecendo e imagine que a temperatura cai mais ainda. E quando eu chegar ao convento, as portas estarão encerradas e a gente bater na porta. E o porteiro do lado de dentro dizer: quem sois vós que queres entrar no convento a esta hora? E a gente dizer: somos nós, teus irmãos, Francisco de Assis e Frei Leão. E o porteiro do lado de dentro começar a gritar: vós aqui não ireis entrar porque eu não vou permitir a vossa entrada. Ora, mas você me conhece, eu sou Francisco de Assis, Frei Leão, mas vocês não vão entrar. E como se não bastasse, o porteiro, ainda irritado, pega um bastão, um cacetete, abre a porta e expulsa os dois à paulada. Isso é Francisco de Assis ensinando. Ele diz: imagine que tudo isso aconteça com a gente. A gente vai dormir no relento e com frio. Mas se a gente conservar dentro de nós a serenidade e a alegria de servir a Jesus, então nós encontramos dentro de nós a perfeita alegria. Então vamos voltar para Jesus nesse momento. Certa feita perguntaram a Jesus: onde está o reino dos céus? E ele disse o quê? Está dentro de nós. Era São Francisco querendo dizer isso. E como é que se consegue isso? Através do burilamento do Espiritismo. Da lei das reencarnações. Do objetivo das reencarnações. Imaginem vocês, agora, não me digam, mas apenas pensem com vocês mesmos. Se eu fosse fazer uma pergunta a vocês, qual foi o homem mais terrível, mais mau que já passou pela humanidade? Alguns iriam falar esse, aquele
e aquele outro que eu não vou citar. Tá bom, vou citar o nome de um. Tá bom, vai. Eu vou citar o nome de um. Talvez alguns historiadores fossem dizer Nero, porque Nero, além de mandar trucidar os cristãos, ainda tocou fogo em Roma e começou a tocar harpa. Vendo Roma pegando fogo, romanos pegando fogo, cristãos morrendo e ele tocando harpa. Agora, dá para imaginar que um espírito feito de Nero pode se transformar num espírito semelhante ao de Jesus? Dá para imaginar isso? Mas como assim? Isso é um assinte. Isso é uma heresia de que não tem tamanho. Essa semana andava e eu sou uma pessoa que às vezes às vezes eu ando meio desligado da sociedade, e alguém estava discutindo mais ou menos assim dentro de uma barbearia. Imagine, vou lhe fazer uma pergunta. A pessoa estava lá discutindo. Para você, quem estava mais perto de Deus? A pessoa estava lá discutindo, querendo argumentar seu argumento, querendo sustentar seu argumento. Bin Laden ou Madre Teresa de Calcutá? Quem está mais próximo de Deus? Rapaz, digo, mas Jesus, que vontade de entrar nesse debate. Mas no meu coração imediatamente veio a resposta. Os dois. Como assim os dois? Porque os dois são filhos de Deus. Apenas Madre Teresa de Calcutá, através das leis da reencarnação, já está mais perto de sentir dentro de si e mais intensamente o reino dos céus. Quando você sente o reino dos céus, nada pode lhe abalar. Lembro-me do dia mais triste da minha vida. E qual foi o dia mais triste da sua vida dele? Foi no dia 22 de setembro de 2004. Quando chegaram para mim e disseram assim, olhe, não fique triste, mas sua mãe acabou de falecer. Como se não bastasse a dor da tristeza, aquela dor que dilacera, aquela dor que não tem palavras, não tem explicação. Como se não bastasse, eu vi chegar dentro de um esquife, dentro de um caixão, o corpo da minha mãe. E naquela época, 2004, não é feito hoje, o corpo já chega prontinho, velado, cheio de flores, não. Do jeito que ela tinha morrido, colocaram dentro de um caixão, levaram para casa para enfeitar em casa. E eu tenho essa cena. Mas nós, como somos famílias de evangélicos, nós que já tínhamos aprendido dela que o reino dos céus está dentro de nós e que nada pode abalar a nossa interação com Deus, eu não tive condições, eu só fazia chorar. Mas eu me lembro de uma irmã minha que se agarrou com o corpo dela, evangélica, não era espírita, até hoje é evangélica da Assembleia de Deus. E começou a orar mais ou menos assim: Jesus, hoje eu estou passando por essa dor que tanto me aflige. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque até hoje o Senhor me deu a oportunidade de conviver com esse ser humano sem igual, com esta mulher que não teve mulher igual, uma mulher ímpar, uma mulher que nas horas vagas, ela costumava reunir a família para ensinar a tua palavra, para abrir a Bíblia e na sua forma simples de pensar, falar do amor de Jesus. Eu quero te agradecer, porque se hoje chegou na terra o fim da vida dela, começa na vida espiritual um novo caminho. Então eu quero te dizer, minha mãe, vai em paz, segura na mão de Deus e segue teu caminho com muita paz em Jesus.